Olá pessoal, Pedro aqui novamente e hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que é muito importante, de utilidade pública. A gente tem que falar com veemência, a gente tem que repetir constantemente para ver se alguma coisa muda. Eu vou falar um pouquinho sobre relacionamentos tóxicos e relações abusivas. Eu queria dar um pouquinho da minha experiência profissional. Eu trabalhei de 2017 a 2020 numa prefeitura, uma cidade pequena aqui da Paraíba. Eu lembro que trabalhando na saúde pública, trabalhando com o núcleo de atenção básica, o núcleo de saúde da família, eu pude perceber uma naturalização muito grande de comportamentos abusivos em algumas relações familiares, conjugais. É muito comum que algumas pessoas achem que um homem pode não ser tóxico porque ele não bate. Eu não bato na minha esposa. Eu não sou como fulano que agride, que maltrata fisicamente. Mas eu não deixo ela ter o amigo ou a amiga que ela quer. Eu não permito que ela saia de casa em determinadas horas. Eu não aceito que ela tenha uma conta numa rede social que eu não tenha senha. E vários comportamentos, eles são tóxicos, eles são abusivos, porém eles são camuflados como cuidado, como zelo, e na maioria das vezes não é assim que acontece. Homens e mulheres podem ser tóxicas e abusivas no relacionamento quando, primeiramente, eles não reconhecem a individualidade do parceiro. Eles não reconhecem que o parceiro ou a parceira tem uma vida própria. E aí eles acabam querendo que a pessoa ela viva em prol do relacionamento, ela não tenha amigos, ela não tenha hobbies, ela não tenha uma vida fora daquele relacionamento. Isso pode ser experimentado tanto por homens quanto por mulheres. Tanto homens quanto mulheres podem ser tóxicas nesse sentido. Isso vem muito de uma dependência emocional que muitas vezes existe a partir de um medo excessivo de abandono, a partir de uma preocupação excessiva de ser traído ou traída. E isso pode desembocar em agressões físicas, mas não obrigatoriamente. Às vezes, o homem ou a mulher não agride fisicamente, mas agride psicologicamente, com chantagens emocionais, com prejuízos financeiros. E é muito importante que a gente entenda que essa questão de não reconhecer a individualidade do parceiro ou da parceira, muitas vezes é uma das principais causas. Um outro ponto que pode gerar uma toxicidade no relacionamento é achar que o outro está sendo tóxico e eu não. Por quê? Porque a partir do momento que essa discussão de relacionamentos tóxicos veio à tona, né, e se tornou mais comum, é muito comum escutar, é muito frequente escutar pessoas dizendo assim: eu vivi um relacionamento tóxico, eu experimentei um relacionamento abusivo. E não desmerecendo a experiência dessa pessoa, cabe aqui um questionamento. Será que só o outro que foi tóxico nesse relacionamento? Porque, via de regra, o que acontece, gente, é que quando um relacionamento é tóxico, não somente uma das partes tem comportamentos tóxicos, tem comportamentos abusivos. Uma das características de imaturidade emocional é não reconhecer as próprias falhas, os próprios erros e a própria toxicidade dentro de um relacionamento. É óbvio que pode acontecer de uma pessoa ser muito prejudicial à saúde mental de outra numa relação. É óbvio que uma pessoa pode sair muito machucada e traumatizada de uma relação, mas cabe aqui a reflexão do quanto que você está sendo saudável para essa relação ou do quanto que você foi saudável para essa relação. É importante sempre buscar ajuda para entender se eu não estou sendo tóxico, apesar de ser uma pessoa aparentemente muito liberal, deixar o meu parceiro ou a minha parceira muito à vontade, mas não somente reconhecer a individualidade do parceiro é uma característica de saúde no relacionamento, como também você saber que existem necessidades que precisam ser supridas. Eu já escutei muito também outras pessoas dizendo assim: não, eu nunca bati, eu sempre deixava o meu parceiro ou a minha parceira à vontade para ter amigos, para ter uma individualidade, mas eu acho que eu fui muito cobrado porque
fulano ou ciclana queria que eu passasse muito tempo com ela e às vezes eu simplesmente queria estar só e não queria estar tendo muito contato com a família dela. E sim, gente, mais uma vez, numa relação você tem que ter sua individualidade, mas até que ponto é saudável você não querer estar perto da pessoa com quem você está se relacionando? Até que ponto é saudável você nunca querer ter contato com a família dessa pessoa? Então existe esse outro extremo também, entende? Daquelas pessoas que se acham muito livres e acabam não dedicando o tempo e esforço necessário para que o relacionamento dê certo. E é importante aqui dizer, gente, que relacionamentos, eles podem terminar. E em alguns momentos eles devem terminar. É óbvio que ninguém começa um relacionamento pensando nisso. A gente, quando começa a se envolver com uma pessoa, realmente quer que as coisas fluam e deem certo. Mas caso elas não deem, a gente precisa entender que a nossa vida precisa continuar. E o que eu percebo muitas vezes em pacientes é uma dependência tão grande daquela relação que a pessoa não consegue se libertar de jeito nenhum e ela acaba aceitando alguns comportamentos tóxicos do parceiro por medo de ficar só, por medo de nunca mais encontrar alguém, por medo de que tudo aquilo que ela viveu tenha sido em vão. Ao aceitar um relacionamento tóxico, muitas vezes você acaba prejudicando muito a sua saúde mental e realmente tendo que lidar com alguns traumas para o resto da sua vida. É muito importante que você então busque uma ajuda de um profissional da psicologia, de um psicoterapeuta, para primeiro identificar se o seu relacionamento é saudável. E gente, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Relacionamento saudável não é a mesma coisa de relacionamento perfeito. Isso é algo que a gente tem que ter em mente. Todos os relacionamentos que eu conheço, e aqui eu tô falando dos relacionamentos saudáveis mesmo, tem problemas. Em algum momento vai ter problemas porque são duas pessoas que pensam diferente, que têm vontades diferentes e muitas vezes essas vontades vão entrar em conflito. E aí, o que torna um relacionamento saudável é justamente essa capacidade de compreender as próprias necessidades e compreender as necessidades do parceiro e tentar juntos chegar em um denominador comum, num consenso. Isso torna um relacionamento saudável. Porque às vezes com esse discurso de relacionamento tóxico, e eu não estou querendo desmerecer esse discurso é válido, é um debate importante da gente ter, inclusive eu tô gravando esse vídeo por causa disso, mas às vezes fica parecendo que um relacionamento ele só é saudável se ele não tiver nenhum tipo de rusga, nenhum tipo de problema, e isso não é realista, isso não é possível. Em algum momento você vai ter dificuldades no seu relacionamento. Se você não quiser ter dificuldades num relacionamento, não entre num relacionamento. Basicamente isso. É importante você ter uma ajuda profissional para entender o que é um relacionamento tóxico e o que não é. E se é, como se libertar disso, como deixar de ser uma pessoa dependente emocionalmente para conseguir manter a sua saúde mental, manter o seu equilíbrio emocional. Por último, e não menos importante, entenda que se você é uma mulher ou um homem que está num relacionamento tóxico, é importante que você saiba que existem limites em termos de insistir nesse relacionamento. Porque o que acontece muito é que tanto mulheres quanto homens, às vezes, gostam tanto da pessoa com quem estão e tem tantos laços que eles têm uma dificuldade muito grande de entender que eles não são uma clínica de reabilitação para as pessoas. E aqui entra mais um contraponto. Num relacionamento, é importante que o casal saiba as falhas do parceiro ou da parceira. Mas é importante também entender que se essas falhas acontecem recorrentemente e que não existe nenhum tipo de interesse ou de proatividade ou de motivação da outra parte para melhorar e consertar essas falhas, talvez o melhor para o casal e para os indivíduos seja o afastamento. Então tudo isso se torna muito menos difícil de você identificar, de você entender, se você obtiver uma ajuda profissional. A violência de gênero é apenas uma das possíveis formas de abuso dentro de um relacionamento. É muito triste que ainda hoje aconteça isso no nosso país, que é um dos países mais violentos contra a mulher do mundo, e a gente não pode desconsiderar o machismo estrutural da sociedade, a normalização da violência de gênero, que infelizmente ainda existe e precisa ser combatida. Mas não se iludam, não é porque o seu marido ou seu namorado não bate em você que ele não pode estar sendo tóxico.
Não é porque você aceita que seu marido jogue bola no final de semana que você não está sendo tóxica. Tanto você quanto ele precisam reconhecer as falhas dentro do relacionamento e precisam estar comprometidas para melhorar e para tornar o relacionamento mais maduro, caso vocês queiram realmente continuar juntos. Nos próximos vídeos, eu vou continuar falando um pouquinho sobre os efeitos adversos da pornografia e como ela pode impactar muito negativamente os homens e as mulheres no trato dentro de um relacionamento. Eu peço que você, caso se interessa pelo tema, se inscreva aqui no canal e ative a notificação para você ser avisado quando esse vídeo sair. Um grande abraço e não esquece de deixar o seu like. Até semana que vem.